iniciar os estudos da disciplina Estatística aplicada ao serviço social, certo? A gente vai iniciar com essa seguinte pergunta: qual é a utilização da estatística no serviço social? Vocês já se perguntaram qual seria a utilização da estatística no serviço social? Já pararam para pensar? Qual é a contribuição que uma disciplina de matemática tem na minha profissão? Por que eu tenho que saber, nem que seja 10% de matemática? Por que eu tenho que ver estatística? Será que vai contribuir para mim ou não? A estatística é importante, pois utiliza os dados e referenciais para a pesquisa do profissional no campo da assistência social, ajudando não só a entender os casos, mas como buscar estratégias para a ação. Bem, a construção do serviço social nesse quesito busca exemplificar como o assistente social irá atuar na sociedade. Como é que um assistente social vai atuar na sociedade? Não é interessante, né? De fato, é através de pesquisa. Mortalidade infantil, questão dos idosos, quantas pessoas foram deixar no abrigo, o analfabetismo, as mulheres adolescentes que engravidam praticamente crianças. Então, todos esses dados que de fato são referências para pesquisas, né? Mas também vai contribuir muito no campo da assistente social. Para quê? Para ajudar a entender principalmente o caso e também buscar ou pensar em estratégia para a ação. Ou seja, isso aí vai como atuar de fato na sociedade, certo? Espero que tenha compreendido. Gente, hoje a gente vai estar iniciando os estudos iniciais de estatística. A gente vai saber o que é, certo? A gente vai ver também as variáveis estatísticas também. A gente vai ver o ramo da estatística, a diferença de censo e amostragem. E no final vai ter uma atividade proposta para vocês responderem, tá certo? Bora lá! O que é estatística? É interessante, né? Porque historicamente o desenvolvimento da estatística ele se relaciona-se com dois fenômenos. O primeiro fenômeno foi a necessidade de governo coletarem dados para conhecer seus habitantes. Nadinha! Só para pagar impostos, certo? Eles queriam saber a quantidade de pessoas para poder cobrar imposto, certo? O segundo, desenvolvimento da teoria do cálculo das probabilidades, ou seja, eita, qual seria a probabilidade de aqui dali dar certo? De a minha estratégia ser 10% eficiente ou 100% eficiente, tá bom? Mas de fato, o que é estatística? Gente, ó, a estatística é um conjunto de métodos e processos quantitativos que serve para estudar e medir fenômenos coletivos. Quando a gente fala em métodos, né, a gente fala em meio. Como seria, né? Como vou estar utilizando para poder coletar esses dados, né? Mas é interessante isso aí. Outra coisa, é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos na tomada de decisão. Gente, mas é coisa. Então, o que eu irei fazer dentro da estatística? Eu irei coletar, organizar, descrever, analisar, interpretar e, por último, colocar os dados, né? Pra quê que eu tenho que organizar isso aí? De fato, quando eu termino tudo isso aí, eu vou estar apresentando esses dados ou em forma de gráfico ou em forma de tabela. Isso tudo vai contribuir
para mim tomar certas decisões, entendeu? Por isso, certo? Olha, ó, isso aqui é o resumo, ó. Pergunta, coleta, organização, aí estudo, descrição, análise e no final os dados que ele pode ser apresentado em forma de tabelas, certo? Exemplo, bora ver os exemplos aqui. Qual é a idade média das mulheres ao engravidarem pela primeira vez? Gente, é interessante, né? Qual seria a idade média das mulheres ao engravidarem pela primeira vez? Querendo ou não, tudo isso aí vai ser o resultado da pesquisa. A gente vai estar trabalhando a estatística. Segunda pergunta. Qual é o nível de escolaridade mais frequente no bairro do Angelim, ou bairro Angelim? Aqui em Teresina. Se eu fizesse uma investigação lá, eu descobriria qual seria o nível de escolaridade de lá. Ou seja, sempre eu vou ter o resultado final e vou estar apresentando os dados. Querendo ou não, isso aí também é estatística. Gente, outra coisa interessante. Hoje em dia, a estatística é muito ajudada pela informática. Ou seja, os programas de informática facilitam muito, certo? O desenvolvimento rápido da estatística. Entenderam? Por isso que às vezes, eita, eu vou ver estatística, eita, cálculo, matemática. Gente, tem cálculo? Tem, mas não é aqueles cálculos muito complexos, não. E outra coisa, a informática, ela ajuda muito, facilita muito, certo? Bora lá. Métodos estatísticos. Tem, o que é método? Gente, o método, de fato, é um meio eficaz para atingir determinada meta. Então, vai ser um meio de como eu querer chegar, ou de como eu vou chegar naquele objetivo ou naquela meta, certo? Existem dois tipos de método: o método experimental e o método estatístico. O que é o método experimental? Ele consiste em manter constante todas as causas, menos uma, que vai sofrer variação para se observar seus efeitos, caso existe ou caso existam. Gente, esse método experimental, eu botei um exemplo, né? Estudos de química, ele é mais utilizado na ciência. Querendo ou não, a ciência vai ter sempre uma grande contribuição para a sociedade, certo? Ou descoberta de vacina ou de doença. Então, tudo isso aí vai ter uma contribuição ou vai ter uma intervenção dentro da sociedade. Outra coisa, ó, método estatístico. Diante das impossibilidades de manter as causas constantes nas ciências sociais, admite todas essas causas presentes, variando-as, registrando essas variações e procurando determinar no resultado final que influências acabe a cada uma delas. Gente, ele quer saber qual seria as causas. Por exemplo, eu botei até aqui, né? Quais as causas que definem o preço de uma mercadoria quando a sua oferta diminui? O que ocasionou que o preço da mercadoria diminuiu? A oferta, ou seja, a procura caiu. Será que as pessoas ficaram desempregadas? Ou será que não querem mais o produto? Surgiu desinteresse? Outra coisa, por que crianças com 10, 11 anos saem da escola? Qual seria? Por quê? Quais são as causas que vão sair ou irão sair? Sempre saem. Então, tudo isso aí, querendo ou não, são métodos estatísticos. Ramo da estatística. A estatística se divide em estatística descritiva, que é a mais utilizada, e estatística inferencial. Gente, a estatística descritiva, ela trata da organização, resumo e apresentação dos dados. Já a estatística inferencial é a partir de uma amostra que a gente vai ver, a gente irá tirar conclusões sobre determinada população. A descritiva não, ela é mais rápida, por quê? A organização dela é bem mais prática,
o resumo também e a apresentação de dados. Já inferencial requer um pouquinho mais de trabalho, entendeu? Um pouquinho mais de análise, de conclusão. O objetivo da estatística descritiva. Na estatística descritiva, o objetivo é resumir os dados coletados, de forma a extrair destes conhecimento útil acerca do problema que gerou os dados. Nessa fase da pesquisa, estamos preocupados em apresentar os dados em forma de tabelas e gráficos e em obter medidas que quantifiquem os resultados do estudo. Ou seja, ela é bem rápida e prática, a estatística descritiva. Vocês observam que o objetivo dela, de fato, é resumir de forma prática e que torne também, como é que se diz, uma solução, ou vai dar uma ideia, ou vai dar uma maneira da intervenção acontecer. Como é que a intervenção irá acontecer? A partir do fornecimento dos dados, certo? Agora nós iremos conhecer alguns conceitos básicos da estatística ou de uma pesquisa. Gente, isso aqui, população e amostra, como é que se diz? É um termo de uma pesquisa, certo? Que é a população. É o conjunto de elementos, indivíduos ou objetos que se pretende estudar. Gente, a população também é chamada de conjunto universo. Um exemplo de população. Na sala de aula de vocês está matriculado 30 pessoas, certo? Amostra é qualquer subconjunto de elementos de uma população, N, número de indivíduos que constituem uma amostra. Gente, ó, a amostra, de fato, ela vai estar contida na população. Eu não disse que na sala de aula tem 30 alunos de vocês matriculados? Desses 30 alunos, tem, supondo, 25 frequentando. Então, 25 que tem frequentando é minha amostra, certo? Bora ver um exemplo. É uma empresa de refrigeração de Teresina possui 100 funcionários. Desejando avaliar as condições de saúde, segurança e satisfação do trabalhador, a assistente social seleciona 50 pessoas ou 50 funcionários aleatoriamente. Pergunta-se quem é a população e quem é a amostra. Gente, é interessante, né? Vai ter uma pesquisa em uma empresa. Quem vai realizar essa pesquisa, de fato, vai ser assistente social. A assistente social vai selecionar 50 pessoas aleatoriamente, ó, probabilidade, que são as chances. Aleatoriamente, vai escolher 50 funcionários. 50 funcionários de quantos no total da empresa? De 100, certo? Aí, ó, qual seria a pesquisa que ela irá fazer? Ela quer avaliar as condições de saúde, segurança e satisfação do trabalhador. Aí ele pergunta, qual é a população? Gente, a população é o total de funcionários. Ó. A empresa possui quantos funcionários? 100. Qual é a amostra? Ela selecionou quantas pessoas? 50. Então, 50 está contido nos 100, certo? Então, a população é 100 funcionários e a amostra vai ser quanto? 50 funcionários, certo? Aí, ó, solução. Solução, população, 100 funcionários da empresa. Amostra, 50 funcionários selecionados aleatoriamente. Temos a observação. A amostra deve ser selecionada seguindo certas regras e deve ser representativa de modo que ela representa todas as características da população como se fosse uma fotografia desta, certo? Então, a amostra de fato sempre ela tem que estar contida na população. E outra coisa, gente, a população é o conjunto universo, também chamada, viu? Censo e estudo por amostragem. A gente vai saber a diferença do que é censo e estudo por amostragem. Censo, quando todos os indivíduos de uma população são pesquisados. Exemplo, o recenseamento, que acontece de 10
em 10 anos. O custo do recenseamento é um pouco mais caro. Por quê? Porque ele quer saber a quantidade de pessoas que existe no Brasil ou no nosso país, certo? A amostragem. A amostragem é quando utilizamos uma amostra de indivíduos de uma determinada população. O processo de retirada de informação dos Ns, que é os elementos amostrais, deve seguir um método criterioso e adequado, que são os tipos de amostragem. Gente, a amostragem é mais econômica e mais rápida, desculpa. Já o censo ele demora um pouquinho e também é mais trabalhoso, o recurso é um pouco mais caro que da amostragem, certo? Mas a maioria das pessoas querem mais a amostragem. Por quê? Porque um estudo por amostragem é mais preferível a um censo por diversos motivos, dentre os quais tem o menor custo, mais barato, tem a rapidez e os resultados são muito próximos ao do censo. Só que assim, a amostragem né, não é muito eficaz não. Um exemplo, por exemplo, você não vai ter eleição, né? Supondo, o candidato A tem mais gente que gosta dele em tal lugar. Aí lá ferrou a amostragem. Eita, porque ele vai ganhar. Só que na hora quem ganhou foi o candidato B. Ali, gente, é só mais ou menos para a pessoa ter uma noção se de fato a pessoa ganha ou não. Mas ali não é 100% eficiente não, porque é só uma amostragem. Não pegou a população toda, certo? Pegou só um tercinho da população. Às vezes não foi nem 10%, ok? Voltando aos conceitos, nós vimos o que? População, que é o conjunto do universo, que é o todo. Vimos a amostra, que é parte da população. E hoje a gente vai dando continuidade à variável estatística. O que é a variável estatística? Vai ser a característica das unidades sobre as quais queremos obter informações. De fato, a variável estatística é a característica da população. As variáveis podem ser classificadas em quantitativa, lembrem, número. Qualitativa, lembrem, qualidade. Certo? A gente vai ver os tipos de variáveis. Quantitativa e qualitativa. E as quantitativas, elas se classificam em contínua e discreta. A qualitativa, nominal e ordinal. Certo? Bora lá ver, conhecer um pouquinho. Tipos de variáveis. Temos as variáveis qualitativa, é interessante, ó. Consiste em atributos, classificações ou registros não numéricos. Lembrando, qualidade. Temos a classe social, grau de instrução, tipo sanguíneo, porto de embarque. Gente, classe social, vocês sabem, né? Baixa, média baixa, média alta e alta. Estou dando só um exemplo. E assim vai. Tipo sanguíneo, O positivo, A negativo, certo? Quantitativa, constituem medidas ou contagem numérica. Aí, gente, já vai envolver números. Quem seria? Ó? Peso, idade, altura, renda, taxa de analfabetismo. Lembrando, ó, peso, supondo, eu peso 46,300. Idade, tenho 36. Estou dando suposições. Altura, tenho 1,70. Renda, ganho 990. Taxa de analfabetismo, a gente vai ver, supondo, a taxa de analfabetismo for 10%. Então, todas essas ideias aqui, esses exemplos, são exemplos de variável quantitativa, certo? Ou seja, a gente vai trabalhar com números, ok? Já aqui, ó, qualitativa já é qualidade. Eu tenho os olhos, a cor dos meus olhos é azuis, mas não é não, viu? Estou só dando exemplo. Supondo, eu tenho 40 anos, então a idade está dando uma variável quantitativa, certo? Estou só dando exemplo, viu?
Bora lá. As variáveis qualitativas. Gente, eu sem querer aqui coloquei nominal, mas não é. Variável qualitativa. No lugar de nominal é qualitativa. A variável qualitativa, ela se classifica em nominal e ordinal. Nominal. Os indivíduos são classificados em categorias que não possuem ordem. Gênero, masculino e feminino. Bairro, São Cristóvão, Disseu. Curso, ciências sociais. E assim vai. Ordinal. Já ordinal, os indivíduos são classificados em categorias que possuem algum tipo de ordem. Nível de escolaridade: analfabeto, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Vai seguindo a ordem, ó. Certo? Outra, escala de qualidade: péssimo, ruim, regular, bom, ótimo e etc. Então, esses dois exemplos aqui, ó, nível de escolaridade e escala de qualidade são exemplos de variável qualitativa ordinal. Por quê? Porque está seguindo ordem. Outro exemplo, classes sociais, que nem a gente viu. Segue também uma ordem, ó. Baixa, média baixa, média, média alta e alta. Então, tudo isso aí está seguindo ordem também, certo? Esse aqui, gente, ó, a variável nominal e ordinal são classificação das variáveis qualitativas, lembrando, qualidade, certo? Já a variável quantitativa, que indica número, que eu fiz também a mesma coisa, sem querer que eu coloquei discreta, mas não é, é variável quantitativa, ela divide em discreta e contínua. Lembrando, discreta é a variável que só pode assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável, ou seja, números inteiros, certo? Aí o total que diz assim: normalmente resulta de enumeração ou contagem. Números de filhos: 4, 2, 1. Gente, ó, pelo amor de Deus, não vai existir um filho e meio. Não vai existir 4 portas e meia. Sempre vai ser número inteiros, certo? Número de acidente de trânsito e etc. Por exemplo, tu vai no supermercado, tu não vai comprar 2 laranjas e meia. Ou tu compra 2 laranjas, ou tu só compra uma laranja. Ou tu compra 2 laranjas, vai comprar 3 laranjas. Tu não compra 2 laranjas e meia ou uma laranja e meia, certo? Já é diferente. Outra aqui, ó. Supondo, contínua. Se bem que as laranjas são dadas no peso, viu? Mas eu tô dizendo assim nesse sentido, certo? Variável contínua. É a variável que pode assumir infinitos valores dentro de um intervalo finito. Resulta em geral em medições, ó. É o peso, eu tenho 57,3 kg. É exemplo de uma variável contínua. Altura, eu tenho 1,70 centímetros, minha altura. Renda, R$ 600, é um exemplo de renda. Ou preço do carro, preço de uma casa. Tudo isso aí, gente, é um exemplo de variável contínua, certo? Então, ó, variável quantitativa, quantidade, números. Ela pode ser discreta, número inteiro, e contínua, números. Eu digo logo, número que tem vírgula, não tem? Os números que vai possuir intervalos, certo? Bora lá, fazer a conclusão. Vimos os tipos de variável. Lembrando, o que é a variável? A variável, de fato, é a característica da população. A variável ela se classifica, de fato, em variável qualitativa e variável quantitativa. A variável ela pode ser qualitativa quando está indicando qualidade, tributo. Quantitativa quando está indicando número. A variável qualitativa, ela se divide ou se classifica em nominal, quando não segue ordem nenhuma. Ordinal, quando vai seguir uma ordem, certo? Já a quantitativa, ela pode ser discreta, quando a gente trabalha números inteiros. E contínua, quando a gente está trabalhando com números de intervalos. Ou seja, com medições, certo? Supondo, eu tenho
70 quilos, certo? Então, isso aqui é contínua. Um carro custou 7 mil. O preço de um carro é o quê? É variável contínua ou discreta? É uma variável contínua, tá certo? Por exemplo, a cor dos meus olhos, que é azul, sonha. Se a cor dos meus olhos é azul, ela é nominal ou ordinal? Vai ser nominal, certo? Então, lembrando, gente, variável é a característica da população. Aí ela vai se classificar em qualitativa ou quantitativa, certo? Bora lá? A gente vai ver os lembretes para finalizar nossa videoaula. Não esqueça de responder a atividade proposta. Na próxima videoaula, nós iremos te dar um pouquinho de frequência simples e relativa para a gente poder montar as tabelas. Aqueles gráficos que vocês viram na apostila de vocês, tá certo? Gente, hoje a gente iniciou as videoaulas. Vejam direitinho cada videoaula. Se não entender, pode estar entrando em contato comigo. Professora, eu não entendi. Pode estar explicando, eu estou aqui para ajudar. Então, tal que eu coloco dúvidas à disposição. Lembrando também que domingo eu vou estar também disponível lá no horário do Google Meet. Vou estar colocando um link no grupo de vocês, tá certo? Para também estar tirando as dúvidas de vocês também, certo? Veja a videoaula, reveja a videoaula e bons estudos e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!